Unicamp 2022, questão 22. Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma célula eletroquímica que usa glicose como combustível para gerar eletricidade. Figura ao lado. Pessoal, não preocupa com a figura. Ela está muito bem descrita aí, tem tudo bonitinho, beleza. Na célula, usam-se enzimas adsorvidas em eletrodos de papel, onde ocorrem as reações que geram a corrente elétrica. Então, a glicose oxidase na esquerda e a lacase na direita. O eletrodo da esquerda é previamente mergulhado em solução de glicose, 20 10 a menos 3 mol por litro. Uma dica para você. A notação científica está errada aqui. Você não pode usar um número maior que 10 aqui, menor que 1, na frente da potência de 10. Se ele deixou isso aqui para você assim, é porque é útil ficar assim, não mexe. E depois de retirado dessa solução, a célula está pronta para funcionar. No seu funcionamento, no gráfico, no campo de resposta, observa-se uma queda da corrente ao longo do tempo, um reflexo da diminuição da concentração de glicose. Assim, para efeito de cálculo, parte importante. Pode-se considerar que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à concentração de glicose. Diretamente, uma reta. Tudo bem? A. Imagine uma situação em que esta célula eletroquímica esteja inserida diretamente na corrente sanguínea de um indivíduo saudável. Bem interessante. Cuja concentração de glicose é 90 mg por decilitro. No gráfico do espaço de resposta, esboce a curva da corrente em função do tempo produzida pela célula nessa situação. Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui. Pessoal, o que eu sei é que esse gráfico foi feito com essa concentração aqui, inicial de glicose. Então, vou colocar aqui para você, concentração, glicose, concentração inicial, 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Qual que é o meu problema? A concentração que ele me deu é em miligrama por decilitro. Então eu tenho uma concentração de glicose no indivíduo, chamar assim, de 90 miligrama por decilitro. Vamos começar agora a transformar. Eu acho mais fácil transformar miligrama por decilitro em mol por litro. Como? Primeira coisa, a concentração de glicose no indivíduo vai ser 90 miligramas, que é 90 vezes 10 a menos 3 grama. Mili, pessoal, é 10 a menos 3, em qualquer lugar do mundo. Sobre deci é 10 a menos 1 do litro. Essas letrinhas são números, na verdade. Quando eu faço aqui, eu consigo agora passar o que era miligrama por decilitro para grama por litro. Vai ficar 90. 10 a menos 1 sobe como 10 a 1, vezes 10 a menos 2 grama por litro. Beleza? Já adiantei meu processo. Então, o que eu posso fazer agora? O litro já está igualzinho aqui em cima. O que eu tenho que fazer é transformar essa quantidade em gramas em mol. Como que eu faço isso? Não preocupe-se, olha aqui. Massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Está prontinho para você. É só correr para o abraço. Vamos lá. Farei o seguinte aqui. Se 180 gramas de glicose correspondem a 1 mol de glicose, então 90, 10 a menos 2 gramas de glicose vai corresponder a N mols de glicose. Quando eu faço esse cálculo aqui,
eu encontro que o N vai ser igual a quanto? Vamos fazer a conta aqui na calculadora para facilitar a nossa vida, tá? 1 vezes 90, rapidinho, 90 dá meio, tá fácil. Dá meio, 10 a menos 2 mol. Ou 5, 10 a menos 3 mol. Como isso aqui são esses 90, 10 a menos 2 grama, então eu posso falar que essa quantidade aqui corresponde a 5, 10 a menos 3 mol por litro. Que o litro continua o mesmo, só troquei de grama para mol. Então essa aqui que eu acabei de achar é a concentração inicial de glicose no sangue do indivíduo. Beleza? Naturalmente. Então, o que ele pediu? Primeira coisa. No gráfico do espaço, isso aqui é só a parte introdutória. No gráfico do espaço de resposta, esboce a curva da corrente em função do tempo produzida pela célula nessa situação. Ele deu o gráfico já do circuito usual. Começou com 20, 10 a menos 3 mol por litro. Cara, o que acontece aqui? Vamos lá. Se eu tinha 80 microampere, que é proporcional a 20, 10 a menos 3 mol por litro, e cheguei a 60, eu perdi aqui 1/4. Se eu estou partindo agora de 20, tá? Tipo, porque se eu tinha 20, 10 a menos 3, ou 20 milimol por litro aqui, aqui vai ser o 5, 1/4, tudo bem? 20, 80, 5, 20, proporcional. Isso aqui tem que perder 1/4 também. Quanto que é 1/4 de 20? 15. Não, 3/4 de 20 é 15, né? 1/4 de 20 é 5. Então, até o 6 aqui eu tenho que perder 1/4. Então, eu vou fazer isso aqui virar o quê? Uma reta. Até o 6 aqui no 15. Ó. Beleza? E depois? Pessoal, depois aqui eu cheguei a 10. Né, em relação ao inicial. 10 em relação a 8 é 1/8. Quanto que é 1/8 de 20? 20 por 8. Dá 2,5. Então aqui eu tenho que vir daqui até aqui para chegar no 2,5. Eu tenho que seguir a mesma proporção, porque ele falou para mim lá em cima uma coisa muito, muito clara. Que até grifei para você ver. Ó. A corrente, a intensidade da corrente, que é o eixo Y, é proporcional à concentração de glicose. Então, se eu troquei a concentração, mas eu vou ter uma concentração diferente, a proporcionalidade da queda tem que ser a mesma. Então, olha que importante isso aqui. Uma questão de contexto. 80 caiu para 60, caiu 1/4. 20 cai para 15, cai 1/4. 80 chega no final a 10, cai 7/8. 20 cai para 2,5, 7/8. E como é que eu sei que é 80 e 20 aqui, né? Se aqui era a quantidade inicial, que era 20 milimol por litro, ou 20, 10 menos 3 mol por litro, se aqui é 5, 10 menos 3, tem que ser 4 vezes menos. Se aqui é 80, tem que ser 20. Então, assim, muito casada, tá? A conta muito fechadinha, muito bonitinha. E o gráfico te ajuda a entender o processo. Parte 1. Parte 1. Parte 2. Agora vem a parte legal. Com base na informação do gráfico disposto, o gráfico já está pronto. No espaço de resposta, calcule a quantidade em mol de glicose que foi consumida durante as primeiras 3 horas de funcionamento. Eu vou marcar para você aqui. Ó. É isso aqui. Ó. 3 horas é aqui. Ó.
Pessoal, isso aqui é um trapézio. E se eu quero calcular isso aqui, tem várias maneiras. Pode calcular a média, mas tem um jeito legal. Ele deu uma informação muito útil para mim aqui, além da constante de Faraday. Isso aqui, ó. 1 coulomb é igual a ampere vezes segundo. Aqui eu tenho microampere, aqui eu tenho hora. Opa! Vai dar jogo isso aí. Se eu calcular a área, eu consigo ver qual a carga foi consumida nesse processo inteiro. Foi gasta nesse processo inteiro. Então eu vou fazer a B a partir daí. Vou fazer a B aqui embaixo, tá? Fica mais legal de traduzir para vocês. Ó. Vou fazer essa área aqui, ó. A área do trapézio. Que vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Matemática. É muito comum no Unicamp misturar matemática com química aqui também. O que vai rolar? A base maior, no caso aqui, vamos manter unidade, tá? Vai ser o quê? 80 microampere. E a base menor, 70 microampere. A altura é 3 horas. Passa para segundos. 3 vezes 3.600 segundos. Sobre 2. Então vamos consertar a parada agora. Vai ficar assim, ó. A área vai dar 150. 10 a menos 6 ampere, que é microampere, vezes 3 vezes 3.600 sobre 2. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. 3. Opa, dei errado. 3 vezes 3.600 dá 10.800. Vezes 150 dá 1.620.000 sobre 2 dá 810.000. Só que 810.000 vezes 10 a menos 6 dá 0,81 ampere vezes... Aqui é segundo, tá? Não coloquei a unidade aqui antes. Ampere vezes segundo. Espera aí, ampere vezes segundo é o que mesmo? A questão me falou. É coulomb. Eu acabei de achar a carga integral foi usada no processo. Agora agora é a lei de Faraday. Qual lei de Faraday eu farei? O dado que eu tenho é de concentração de glicose, não é? Então beleza. Então vou pegar aqui, ó. Na semicélula que ele me deu, a semi-reação está pronta. A glicose vira gluconolactona mais 2H mais 2 elétrons. Está aqui, ó. Então o que tem a ver isso aqui? Na reação, na semi-reação que ele me deu, a glicose oxida-se e libera 2 mol de elétron. Cada 1 mol de glicose libera 2 mol de elétron. Montar a regra de 3 bonitinha agora, tá? Qual que é o dado que eu tenho? É esse aqui, ó. Eu tenho 0,81 coulomb, que é a carga, e quero saber qual é o número de mols de glicose. Ele pediu isso, não foi? Ó. Em mol, quantidade em mol de glicose formada. Consumida, desculpa. Se isso aqui é verdade, então, quanto que é um mol de glicose? Quanto que eu estou usando na semi-reação? 1 mol. 1 mol de glicose. E 1 mol de glicose forma 2 mol de elétron. 2 mol de elétron são 2 vezes 96.500 coulomb, que é a carga de Faraday que ele me deu. Beleza? Conta para que te quero. O N aqui vai dar o que então? Cara, fazendo com calma aqui, ó. Vai dar 0,81 sobre 2 vezes 96.500. Cara, deu 4,2 aproximadamente, tá? 10 a menos 6 mol. E essa é a resposta final.
é a quantidade de glicose que eu tenho que ter, que eu vou consumir para poder fazer as primeiras 3 horas dessa pilha funcionar de maneira correta. Tá? Então, uma questão muito legal que envolve eletroquímica raiz e um pouco de matemática também e um pouco de concentração. Então, a Unicamp estuda isso muito bem, de jeito bem diverso e bem bonito. Parabéns por essa questão da Unicamp 22 do ano de 22. Chique!